E se eu te dissesse que a vida que você tanto deseja já existe? Não no futuro. Não como uma possibilidade distante, mas como uma realidade pronta, esperando apenas que você a aceite. Pare por um segundo e pense nisso. Tudo aquilo que você sonha: dinheiro, liberdade, respeito, paz, não é algo que você precisa criar do zero. É algo que você precisa se tornar compatível. E aqui está o problema. A maioria das pessoas vive esperando um sinal, esperando que algo aconteça primeiro, para então mudar por dentro. Elas pensam assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir confiante. Quando eu tiver sucesso, eu vou acreditar em mim. Quando eu for reconhecido, eu vou agir como alguém importante. Mas isso nunca acontece, porque essa lógica está invertida. Você não se torna confiante depois de vencer. Você vence porque se tornou confiante antes. E é exatamente isso que separa as pessoas comuns daquelas que constroem impérios. Durante mais de 20 anos, Napoleon Hill estudou os homens mais bem-sucedidos do mundo. Pessoas como Henry Ford, Andrew Carnegie, homens que literalmente moldaram a realidade ao redor deles. E ele descobriu algo que muda tudo. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Guarda isso, porque essa frase, sozinha, pode mudar sua vida. A maioria das pessoas vive no modo ver para crer, mas os vencedores operam no modo crer para ver. Eles não esperam a realidade mudar para agir. Eles mudam primeiro e obrigam a realidade a acompanhar. E isso não tem nada a ver com fingimento. Não é sobre enganar os outros. É sobre reprogramar a si mesmo. Deixa eu te explicar. A sua mente é como um jardim. A sua mente consciente é o jardineiro. Ela escolhe o que plantar, mas o solo é o seu subconsciente. E ele não questiona nada. Ele não julga. Ele não filtra. Ele simplesmente aceita e faz crescer. Se você planta dúvida, ele fortalece a dúvida. Se você planta medo, ele multiplica o medo. Mas se você planta certeza, ele constrói uma realidade baseada nisso. E aqui está a parte mais poderosa. O seu subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado com emoção. Para ele, é tudo verdade. Então, quando você começa a agir como se já tivesse vencido, você não está mentindo. Você está instruindo o seu sistema interno. Cada postura confiante, cada decisão firme, cada palavra dita com convicção é uma semente sendo plantada. E com repetição, isso vira programação. E quando vira programação, vira identidade. E quando vira identidade, a realidade externa começa a se alinhar. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Oportunidades surgem onde antes só havia distração. Sua postura muda, sua energia muda. E as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas passam a confiar mais em você. Porque você deixou de parecer alguém que quer vencer e passou a parecer alguém que já venceu. Mas aqui está onde 99% das pessoas falham. Elas querem agir como vencedores, sem saber qual vitória estão buscando. Sem clareza, não existe direção. E sem direção, qualquer esforço vira desperdício. Por isso, o primeiro passo é definir a sua vitória. Não de forma vaga, mas com precisão. Quanto dinheiro você quer gerar? Qual é o estilo de vida que você deseja? Onde você mora? Como é o seu dia ideal? Você precisa ver isso, sentir isso, tornar isso tão real que pareça estranho viver de outra forma, porque essa imagem é o seu novo padrão. A partir de agora, toda decisão passa por um filtro. A versão de mim que já venceu faria isso? Ela gastaria tempo com isso? Ela aceitaria essa situação?
ela tomaria essa decisão? Essa pergunta muda tudo, porque tira você do automático e coloca você no controle. Mas existe um inimigo, e ele é invisível. Quando você começa a mudar, algo dentro de você tenta te puxar de volta. São seus hábitos antigos, suas crenças limitantes, seu medo. É aquela voz que diz: você não é tudo isso. Isso não é para você. Volta para o que é seguro. E é aqui que entra a autodisciplina. Mas esquece essa ideia de disciplina como sofrimento. Disciplina não é punição. Disciplina é lealdade. Lealdade ao seu eu do futuro. É continuar agindo como alguém que venceu, mesmo quando a realidade ainda não mostra isso. E você constrói isso com rituais, principalmente no início do dia, antes de pegar o celular, antes de ver notícia, antes de deixar o mundo invadir sua mente. Você precisa assumir o controle. Leia seu propósito em voz alta. Visualize sua vitória. Sinta como se já fosse real. Isso não é motivação, isso é programação. E ao longo do tempo, isso muda você. Mas não é só o que você faz, é também o que você permite entrar. Você precisa criar uma dieta mental, cortar negatividade, se afastar de quem só reclama, parar de consumir conteúdo que te diminui. Sua mente é um ambiente e você é o responsável por ela. Com o tempo, algo incrível acontece. Você deixa de reagir à vida e começa a comandar. Você deixa de ser levado e passa a direcionar. E é aí que você entende a diferença entre força e poder. Força é esforço, é lutar contra tudo. Poder é outra coisa. Poder é certeza, é aquela calma de quem sabe que vai chegar lá, independente do tempo. E quando você tem isso, você se torna magnético. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam. E isso não é sorte, é alinhamento. Mas existe algo que sustenta tudo isso. Desejo. Não um desejo fraco, mas um desejo ardente. Um desejo que domina sua mente, que te faz levantar quando não quer, que te faz continuar quando está cansado. Um desejo tão forte que desistir nem parece uma opção. Se o seu desejo for fraco, qualquer dificuldade te derruba. Mas se ele for forte, as dificuldades te fortalecem e isso muda sua relação com os problemas. Você para de ver obstáculos como sinais de derrota e começa a ver como testes. Cada dificuldade passa a ser uma pergunta. Você realmente quer isso? E quando a resposta é sim, você continua e cresce e se fortalece até chegar num ponto onde você não está mais tentando vencer. Você já é um vencedor. Você apenas está vivendo o processo. E aqui entra o nível mais alto de tudo isso. Gratidão. Mas não a gratidão comum. Gratidão antecipada. A maioria das pessoas agradece depois de receber. Mas quem realmente entende, agradece antes, porque já acredita, já confia, já sabe. E quando você faz isso, você muda sua energia. Sai da frequência da falta e entra na frequência da abundância. E isso fecha o ciclo. Desejo, fé, ação. Agora me diz uma coisa. Se tudo isso faz sentido para você, se algo dentro de você despertou, então faça um compromisso. Não comigo, com você. Vá agora nos comentários e escreva: eu sou vencedor. Não como um comentário qualquer, mas como uma decisão. Porque o momento em que você decide é o momento em que tudo começa a mudar. E nunca se esqueça, não existem limites para a mente, exceto aqueles que você aceita. Então, a pergunta final é simples. Você vai continuar vivendo como sempre viveu? Ou vai assumir o controle da sua mente e da sua vida? A escolha sempre foi sua.